principalmente na adolescência, só que acontece também depois que você se sente sozinho, parece que ninguém te entende, nem tenta escutar o que você diz, você não consegue entender o porquê que isso acontece, aí você fica muito triste, se sentindo excluído, até dos seus amigos ali, mas em vez de chorar, você sempre fica fazendo piada, fica fazendo brincadeirinha quando tem oportunidade, você meio que zoa da sua própria situação e disfarça sua tristeza com uma risada. É tipo aquele negócio de rir pra não chorar. Tristeza, falta de vontade de tentar, interesse, pensamento de ruína, ansiedade, problemas de sono, de apetite, sentimento de culpa, baixa autoestima, falta de concentração, até problemas que são inexplicáveis, esses são os sintomas da depressão. É exatamente isso que o Cid da Era do Gelo passa, e é por isso que você pode acabar até se identificando com ele. Desde o início dos primeiros filmes, a gente vê a história do Cid sempre sendo deixado de lado. Logo na primeira aparição dele, a gente já vê que o personagem ele tá sozinho, né? E a gente começa a entender o contexto do que aconteceu com ele, já que ele acorda já procurando pela sua família, chamando a sua família, né? E a gente vê que ele foi abandonado. Lá no quinto filme a gente vai ver que isso tem um pouco mais de sentido ainda, já que a gente revê, né? No quinto não, é no quarto filme a gente revê a família dele, e ele mesmo já diz o quanto que ele se sente abandonado. Ele conversa com alguém ao redor dele, e mesmo assim ninguém dá atenção suficiente pra ele. E logo em seguida a gente vê o quanto que ele é azarado, mano, porque ele vai e pisa ali no cocô de uma das tartarugas também. Só que a gente, ao redor disso, enquanto a gente assiste o filme, a gente meio que não capta a mensagem do que o filme tá querendo passar aqui. Aqui o Cid tava com fome, foi acabado de ser abandonado pela família, tentou fazer amizades, não conseguiu, e o azar dele ainda é tão recorrente que ele vai pegar comida logo de dois animais selvagens ali, que estavam tentando se alimentar, e ele acabou estragando, né, essa parte do jantar deles, e eles acabam querendo se vingar em cima dele. Então o Cid, ele acaba se tornando o símbolo aqui do azar puro em pessoa, da pior situação possível que você pode ficar, e mesmo assim, ele sempre ali tá se mantendo vivo, né? Tá continuando a vida dele, e ele não cita nada sobre desistir nem nada, mas a gente vê que é um caso bem forte ali, de o quanto que a vida parece que fica batendo nele, e ele não tenta retrucar batendo de volta, ele só aceita a situação que ele tá. Por sorte, né, o Cid ainda é protegido ali pelo Manny, só que logo em seguida a gente vê o azar que o Cid teve, já que naquela mesma situação ali, o Manny já tinha feito o plano ali, blefando, e o Cid acabou entregando também, mais uma vez deixando explícito pra gente o azar que ele tem, e como que tudo vai contra a intenção que ele tem. Isso com apenas no início do filme, e a gente, o público, sempre achando engraçado. A gente vai viver! A gente vai morrer! E no começo acaba dando muito aquela vibe do burro do Shrek, mano, que é o personagem insuportável, alívio cômico do filme, porém, o burro ainda dava um pouco mais de sorte do que o Cid dá em toda a história da Era do Gelo. Uma parte bem negativa que a gente também vê desde o princípio é o quanto o Cid ele não sabia se virar sozinho, já que ele provavelmente era muito mimado pela família e sempre era cuidado por eles, e ele acaba ficando muito dependente do Manny. Então a gente também vê que além de ele ter toda essa dificuldade na vida e todo esse azar, ele ainda é uma pessoa que não tem atitude pra tentar evoluir, como se ele realmente estivesse ali sendo coberto pela depressão, pela tristeza. Ele só aceita que a vida dele não consegue melhorar e ele nem tenta fazer o esforço mínimo pra isso. Depois a gente ainda tem o entendimento que o Cid já teve um relacionamento, que o relacionamento foi rompido, e ele mesmo culpa a ex-parceira dele, né, falando, né, que ela era muito exigente, e o Manny dá uma lição pra ele falando o quanto que ele tem que valorizar quando a gente encontra alguém nessa vida, né, mas o Cid ele fica procurando defeito onde não tem, em vez de ele só admitir que ele não queria o relacionamento e que ele não estava preparado para aquilo. Mas, em vez de a gente conseguir se concentrar um pouco mais nisso, a gente se concentra um pouco mais na empatia e no sentimento que a gente tem logo em seguida, já que em seguida a gente é apresentado para aquele menininho, né, do primeiro filme ainda, que a gente acaba vendo, né, a mãe dele indo de base ali na cachoeira, e o Cid e o Manny, se ali, o Manny ainda não no começo, mas o Cid é a primeira pessoa que, mesmo sem saber de que espécie era aquele ser humano ali, né, que ele nem sabia que era humano, né, ainda assim o Cid, ele se pressupõe a cuidar da criança e querer levar ela de volta, enquanto até aquele momento ali, o Manny era muito egoísta, não queria fazer nada sobre isso, mas o Cid, demonstrando essa parte de carinho e compaixão que ele tem, ele mesmo sem conseguir fazer isso, mesmo não tendo capacidade disso, ele tenta proteger a criança e ainda convence o Manny, que até aquele momento era um dos seres mais egoístas que a gente conhece na história do filme.
Mesmo o Manny e o Diego sendo o maior foco do primeiro filme, principalmente em construção de personagem, e a intenção do primeiro filme ser apresentar os personagens pra gente, ainda assim o Sid ele tá ali como o símbolo de alguém abandonado, alguém que não se encaixava em nenhum tipo de grupo. Todo mundo tava tentando fugir ali da destruição global, né, tentando procurar uma vida nova, mas o Sid nem com esses tipos de animais conseguia se encaixar. Era como se ele fosse de uma sociedade à parte, e ele ainda fica ali com o Diego e com o Manny, mas acaba sendo algo por pura sorte, já que todos eles têm um objetivo em comum ali de, aspas, até esse momento, levar, né, o bebê pra de volta à sua família. Mas o Sid, mesmo se não tivesse esse objetivo ali nesse momento, provavelmente ele só ficaria abandonado assim como ele foi pela sua família. E o tempo todo, além do Sid já saber, né, que ele não tem capacidade pra poder conseguir fazer X ou Y coisa, o próprio Manny e o próprio Diego também continuam ali jogando na cara dele toda vez que eles têm oportunidade. Meio como se eles fossem um símbolo aqui de uma figura meio que paterna, materna, talvez como se fosse um irmão mais velho, que fica ali toda vez chegando no irmão mais novo e falando pra ele o quanto que ele não tem capacidade de conseguir fazer algo e meio que reafirmando a sua parte da sua tristeza e da sua falha. Então, mesmo o Sid já sabendo dessa situação, ainda teria a confirmação externa que ele nem precisava disso, né? E ele não tem motivações, ele só tem mais negatividade vindo pra cima dele. Então a gente vê como que o Sid acaba sendo pros personagens ao redor alguém descartável, que não serve pra nada, e ele ainda assim, pra gente, né, sendo alívio cômico, a gente dá risada da desgraça dele, a gente dá risada da desgraça dos outros. Manny, de quem gosta mais, de mim ou do Diego? Do Diego, nem se compara. Ah, eu te disse. O mais curioso disso tudo é que o Sid continua fazendo piada das coisas ao redor dele e se mantém convencido. É como se ele vivesse uma mentira psicológica que ele mesmo colocou na própria mente, de que ele é sim um cara forte, um cara inteligente, um cara que independente, que sabe se virar sozinho, mesmo ele tendo várias afirmações ali. Na mente dele é uma ilusão, mas ele continua se enganando. A gente até acha cômico, né, por ele mesmo não perceber esse tipo de coisa, mas ainda assim ele continua vivendo a vida dele. Meio que a ilusão dele continua levando ele pra frente, pra ele não cair na maior das tristezas e uma depressão profunda realmente. Em seguida a gente tem uma cena muito interessante que a gente vê pela primeira vez o Sid fazendo algo heróico e conseguindo ali pegar o melão, né, pra poder servir como comida, né, pro bebê, já que ele tava com fome. Só que mesmo após o Sid conseguir fazer uma conquista dele, em seguida ele consegue falhar e ele consegue cometer um erro mais uma vez. A gente vê que o Sid, ele não tinha tanta capacidade assim de ser um vencedor, e quando finalmente ele consegue um desafio e ele consegue superar esse desafio, e na hora, até no momento que ele serve pra poder comemorar, ele acaba decepcionando as pessoas ao seu redor. E o Sid ainda é tão falho na sua própria pessoa, né, na sua própria atitude, que ele precisa de confirmação. E ele tenta conquistar as outras preguiças que tem ao redor dele, mas em vez de ele usar conquistas próprias, talvez até um pouco da sua vaidade própria, em vez disso, ele se aproveita da oportunidade do bebê ali, fazendo até meio que um sequestro dele do Manny, só pra poder se exibir para as outras preguiças que estavam ali ao redor dela, já que elas tinham ali uma grande demonstração de afeto, e por homens, né, que tinham essa atitude aí um pouco mais paterna. Pra gente que tá assistindo é maravilhoso, e pra situação em si ali também é legal, né, já que tá sendo um quebra-gelo. Porém, se a gente se coloca no lugar do Sid naquele momento, a gente vê como que ele é só uma falha e alguém substituível mesmo ali, servindo até pra poder testar armadilhas e sendo deixado de lado a todo momento, e não tendo nenhum tipo de confiança aos seus companheiros ao redor, mesmo após o abandono da sua família. Oh, é um menino! Esse é o rabo dele. É uma menina! Por falta também de ensinamento da sua família, né, o Sid acaba agindo muito insensivelmente com o Manny boa parte do filme, ainda mais essa cena que era pra ser algo muito impactante pra gente, e o Sid não consegue ter nenhum tipo de sensibilidade, nem mesmo por um amigo que ele já tá fazendo há muito tempo ali durante o filme. Avançando um pouco mais a história e a gente já indo pro segundo filme, né, contando a continuação aqui, a gente vê já na primeira cena do Sid, ele sendo recusado somente por causa da sua estética. Beleza, né, que o Sid ele não tem um físico, ele não é shapeado ali, mas ainda assim ele acaba tendo completo desrespeito por outra preguiça da mesma espécie dele, só que do sexo oposto, somente pela sua aparência. Ele nem tem opção de tentar conquistar ou demonstrar um pouco mais da sua personalidade somente porque ela já jogou ele desde o início, só pela sua pancinha ali, pela barriguinha que ele tem. Depois a gente ainda vê ele sofrendo bullying pelas crianças que tem ali, então a gente vê que mesmo sendo mais novas e ele sendo mais velho, ele não tem nenhum tipo de respeito por ninguém, e as crianças ainda ficam caçoando, zoando dele, xingando ele e maltratando ele também, e a gente vê que nem o Manny nem o Diego dão bola pra esse tipo de coisa. O Sid acaba se sentindo excluído, e pela primeira vez em 2 filmes inteiros, ele toma uma atitude pra ver se ele consegue conquistar um pouco mais de respeito. Só que ainda assim, a gente vê que por falta de inteligência, ele acaba tomando uma decisão de arriscar sua
sua própria vida. A gente vê aqui que a determinação dele bateu tão forte e ele realmente queria ter algum tipo de mudança que ele estava disposto a até arriscar a própria vida por isso, só pra conseguir pegar um pouco de respeito dos seus amigos e também talvez até das crianças ali, né? Mas a gente vê aqui que mesmo o Sid sendo muito azarado, às vezes parece que o destino vai a favor dele, e eu acho que aqui é um ponto que a gente tem que pegar como inspiração, porque mesmo ele sendo uma falha como a sua espécie e também em atitudes, ainda assim algumas coisas parece que vão ao pró e ao seu favor. Pelo Sid não ter sido criado com a família ali, não ter tido um ensinamento, né, de pais corretos, né, ele poderia ter um destino completamente diferente se ele tivesse tido um amor materno, um amor paterno, lições de vida sendo ensinadas de verdade, mas de tanto ele ser descartado dessa forma, mano, ele não consegue nem ter sensibilidade pelos seus próprios amigos, ele acaba sendo muito ruim nas suas palavras, machuca bastante o Manny durante várias partes do filme, e aqui a gente também vê outro traço da depressão, que é o Sid acabando afastando as pessoas que ele ama, mesmo ele não tendo esse tipo de intenção, mas é só porque ele não consegue perceber e acaba tendo ingenuidade pra se tocar o quanto escroto ele tá sendo em algumas atitudes. Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área. Ah, eu não tô grávida. Au! Mas que pena, você ser uma mãe maravilhosa. Ai! Algo que eu acho bem interessante é que nessa parte aqui o Diego acaba chamando, né, os irmãos da Ellie de ratos, né? E o Sid fala, eles são gambás. Nessa hora, o Sid podia ter caçoado da cara do Diego, né? Falando quanto que ele era burro, que ele tinha errado. Que é coisa que o Diego faria se fosse o contrário. Ele ia falar que o Sid é burro e tal. Mas não, o Sid só fala, não, eles são gambás. Então a gente vê até a diferença que tem de tratamento entre um personagem e o outro. O que eu acho incrível é porque o Sid, mesmo ele tendo todo esse lado negativo, sendo muito zoado em algumas atitudes, ainda assim, ele consegue ser o chiclete, né? Que gruda ali. Ele que deu a ideia da Ellie ir com eles, ele que manteve o Diego por perto no primeiro filme, o Manny também, ele que manteve os objetivos, só que ninguém nunca reconheceu isso, pelo menos até o segundo filme, né? Lá no terceiro filme a gente já começa a ver como que o tratamento e o Sid começa a ter um pouco minimamente de respeito. O interessante é porque ele acaba sendo até psicólogo do Diego no segundo filme e também do Manny, porque ele fala pro Manny, né, o quanto o Manny devia tentar convencer a Ellie, né, já que eles são, aspas, até esse momento os dois últimos da espécie, e também acaba motivando o Diego a tentar superar o seu medo, né, já que ele, até aquele momento ele tinha medo de água, ele tinha medo de nadar, e o Sid trata ele como um verdadeiro amigo, sem ser ignorante, sem zoar a cara dele, ele só realmente tá tentando ser um pouco mais motivacional. Depois a gente tem uma cena muito interessante, que é quando o Sid acaba sendo sequestrado e tratado como um deus, e aqui nesse momento a única citação que o Sid tem do Manny e do Diego é o quanto que ele queria que eles vissem ele naquela situação, porque o Sid ele precisa de aprovação de outras pessoas, ele precisa da aprovação dos amigos dele. Mesmo ele já sendo idolatrado, tratado como um deus aqui, mas a gente vê como que ele não consegue viver mais sem nenhum tipo de afeto ao redor dele, como se fosse uma dependência emocional e que nem eu disse, né, precisando ainda mais da aprovação de outras pessoas em vez de si mesmo. E quando ele volta ainda, ele conta a história pro Diego e pro Manny, mas ninguém acredita nele porque ninguém acha que o Sid seria capaz de conseguir algo. Ninguém acredita que o Sid seria capaz de conseguir conquistar alguma coisa e ele acaba sendo menosprezado novamente e ele até deixa pra lá porque meio que ele já tá acostumado. Rango legal. Sid! O que foi? É contagiante. Depois, bizarramente, a gente ainda vê o espírito do Sid pra tentar salvar alguém e, de novo, ele dando azar. Mas mesmo assim, né, mesmo a gente sabendo que ele é falho em sua atitude, ainda assim, ele não tem nenhum tipo de controvérsia quando ele é ali pra conseguir ter que salvar um amigo ou pelo menos tentar. O mais interessante, né, é porque depois o Diego ainda salva a vida dele e o Sid ainda fala, né, que o Diego não era pra conseguir nadar, mas que o Sid serviu de meio que empurrão pra ele conseguir até superar o medo que ele tinha, um trauma que ele tinha. Mesmo o Sid, novamente, desrespeitado, sendo rebaixado e negativado pelos seus amigos, ainda assim ele sabe a hora de ser positivo pra eles, mesmo ele não recebendo isso de volta. Ela é a cara da mãe. Ainda bem, né? Oh, sem ofensa, Manny, não leve a mal, você é lindo por dentro. Depois, como primeiro sinal, em 2 filmes inteiros, a gente tem o primeiro sinal aqui de quanto o Sid ele é importante. Das palavras do próprio Diego, o Diego diz que ele é a coisa gosmenta e molenga que mantém eles juntos, mantém eles grudados, e o quanto que o Sid deve ser valorizado aqui, pela primeira vez sendo algum tipo de reconhecimento e também de respeito.
E depois, novamente, ele sendo o herói da pátria aqui, que deu o empurrãozinho que o Manny precisava naquele momento que ele tinha que decidir entre os amigos dele e entre ficar com a Ellie. E o Sid, mesmo amando muito o Manny, ainda assim disse que ficaria muito feliz se o Manny seguisse o sonho dele. Então a gente vê aqui muita evolução e amadurecimento dessa parte do Sid, principalmente em sentir sensibilidade com as pessoas que ele ama. Engraçado também que no próprio filme é mostrado pra gente várias vezes quando o Sid, até quando é muito bem intencionado, ele acaba atrapalhando a vida de alguém. É como se ele fosse aquela carga negativa. Parece até um dementador, aquele tipo de pessoa que absorve a sua energia positiva que você tem. Devem estar com fome. Ah, já sei o que fazer. Este é meu leite. Eu achei que você fosse fêmea. E mais uma vez, num sentimento de amizade sincera, o Sid ainda se oferece a ir junto do Diego quando ele diz que vai embora, só pra poder dar companhia pro seu amigo. E o Diego aqui, mais uma vez, deixando o Sid de lado. E aqui no terceiro filme a gente já vê o quanto que o Sid ele é muito mais concentrado, né? E o quanto que ele é importante ali pro grupo, sendo que ele era descartado, né? Nem era considerado membro da família anteriormente. E aqui meio que ele busca essa parte aí e uma aprovação disso. Ele mesmo diz o quanto ele se sente sozinho, já que o Manny vai ter uma família e tá concentrado em outra coisa. O Diego também tem o próprio objetivo, mas o Sid aqui, ele percebe novamente o mesmo sentimento que ele tinha no primeiro filme, do abandono, de o quanto que ele não tem amigos, o quanto que ele não tem uma família ali, e meio que ele tenta construir isso. E já que ele não consegue se relacionar com uma fêmea, né, pra ele conseguir constituir família, então meio que ele sequestra os ovos ali, que até aquele momento ele achava que estavam somente abandonados, né, e que ali finalmente ele tinha a oportunidade dele de demonstrar carinho e afeto da maneira que ele sempre quis e ser amado de volta também. Aqui o primeiro sinal que a gente tem do filme é uma construção muito boa como personagem. E o que faltava no Sid era pensar sobre as suas atitudes e tentar amadurecer um pouco sobre isso. O Manny ainda dá esse conselho pra ele, já que o Manny já tem muita experiência disso, né? Já que ele já tinha perdido uma família dele lá no primeiro filme e agora no segundo ele tá constituindo outra. Então o Manny sabe o que tá falando. Só que o Sid, ele acaba sendo tão cabeça dura que não ouve o conselho do amigo aqui. Mas lá na frente o karma vem forte nele e ele vai ter que aprender essa lição, nem que seja na marra. E novamente, né? Falhando aqui na experiência, a gente vê o quanto o Sid ele não pensava nos seus atos. Realmente faltou alguém ensinando o Sid a como fazer as coisas, a como ter atitude. E a gente vê que o Sid ele tava tão cego no seu objetivo, sendo tão egoísta, que acabou que mesmo a mãe das criaturas que ele tava cuidando, vindo buscar ele de volta, o Sid não queria devolver, só porque ele queria conseguir demonstrar que ele tinha capacidade de poder fazer alguma coisa. E o mais engraçado e irônico do filme é que a maior criatura da Terra e uma das mais carnívoras também, que é um fucking dinossauro, seria o que traria ali a lição pro Sid, né, de como realmente você deve se comportar no quesito de família. A gente também vê a demonstração, né, de o quanto que o grupo dele ali, né, o bando do Manny, do Diego e agora da Ellie também, valorizavam muito a presença do Sid, tanto que eles foram se arriscar ali pra poder salvar o Sid, né. O próprio Buck, que é o melhor personagem desse filme, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre ele, né. O Buck fala isso pra gente, ele demonstra isso pra gente, que o Manny diz, né, se ele não tá sendo um péssimo pai, né, e o próprio Buck diz, né, que ele tá sendo um péssimo pai, mas ele tá sendo um ótimo amigo por chegar no ponto de arriscar até mesmo a vida ali da sua esposa e também do seu futuro filho, só pra poder salvar um amigo dele que ele tinha muita consideração. Aqui, reconhecendo novamente o ponto do quanto o Sid era importante e eles os mantinham juntos. O mais legal é porque nesse filme a gente tem duas demonstrações de amor aqui pro Sid, né? Desde a parte do grupo dele, do Manny e do Diego, e até dos dinossauros que ele tava cuidando até esse momento. E o Sid, na mesma vibe ali do burro do Shrek, ele acaba ficando ali meio que gamado num dinossauro, né, mano? Como se fosse o burro do Shrek lá casando com o dragão. O legal é que aqui a gente tem a prova, né, e o Sid também tem a prova, né, de o quanto que ele era amado pelo grupo ali, sendo salvo, né, pelos amigos dele, no pior tipo de cenário possível ali, com um mundo de dinossauros e destruição, e aqui o Sid finalmente tem o reconhecimento que ele sempre quis, né, e também recebendo o amor que ele sempre mereceu. É bom ter você de volta, Sid. Pensei que nunca diria isso, mas senti saudade, amigão. Então acaba que aqui, né, como eu disse desde o começo do vídeo, a gente vê o quanto o Sid ele evoluiu como pessoa e o quanto a vida deu uma boa oportunidade pra ele, né, que mesmo ele sendo abandonado pela família dele, depois no próximo filme a gente vê a família dele encontrando ele de novo e abandonando ele de novo, e mesmo assim, né, ele ainda recupera, né, a sua avó ali, que acaba ficando junto dele, mas mesmo assim ele conseguiu conquistar uma outra família, mostrando pra gente várias lições, né, e muitos ensinamentos também, né, de não importa o quão azarado ele seja, o quão
triste ele esteja, o quanto a depressão bate muito forte nele, a vida bate muito forte nele, e ele só falha nos seus objetivos, ele não consegue cumprir nenhum sonho, nenhuma meta que ele tem. Ainda assim, ele sempre vai ter a oportunidade de tentar de novo, e dessa vez, né, com o reconhecimento dos amigos, né, agora ele tem uma família de verdade, com o amor de verdade, que vai estar pra ele e vai dar esse apoio, né. Deixando também, né, um ensinamento pra gente que nós devemos ter um pouco mais de compaixão ao próximo, né, que a gente não deve ficar zoando e fazendo piada incisiva com alguém, ou rindo de alguém, já que a gente não sabe o que essa pessoa sente. A gente pode levar esse exemplo do próprio Sid, né, que a gente ri dele, mas a gente não analisa o que ele tá sentindo naquele momento, e também até mesmo de ele caçoando de outras pessoas, principalmente no primeiro e no segundo filme, ali sendo muito insensível, principalmente com o Manny, já que ele não entendia um pouco dos seus sentimentos, mas no terceiro filme, depois de uma grande lição de um dinossauro, ele finalmente entendeu o significado disso. Não se esqueça da gente, tá bem? A gente nunca vai esquecer de você. Olá, senhoras e cenouras, e esse, né, foi o vídeo aí, e eu vim aqui pedir o seu like, mano. Eu pretendo aí investir, né, nesse canal daqui em diante, porque é uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu sei vários e vários filmes que a gente tem aí de animação de core, sei todas as falas de todos os personagens, então eu pensei, por que não, né? Por que não fazer, né, e tal? Se é algo que eu sempre tive vontade, né? Não pretendo mostrar o rosto em todos os vídeos igual eu tô mostrando aqui no final. Talvez no final do vídeo pra pedir o like, né, e tal. E bom, por que eu tô postando dia 31 de dezembro, né? No último dia do ano? Porque todo mundo tem aquele negócio de quando o ano vira, aí o pessoal, ano novo, vida nova, né? Então, só pra me ser do contra, eu falei, não, eu vou postar um dia antes de virar aí, eu vou postar o vídeo só pra ir contra o que as outras pessoas dizem. Mas ainda assim, eu queria saber o que vocês acharam do vídeo, o que vocês sugerem que eu possa melhorar aqui, né, e tal. Tentei trazer aqui um assunto bem aprofundado do meu conhecimento, né, de tudo que eu estudei aí, do que eu manjo, né, e tal, e também de algo que eu gosto, que é a Era do Gelo, que eu tenho certeza absoluta que muita gente gosta também. E caso você queira mais vídeos da Era do Gelo, ou então de algum outros filmes aí que eu pretendo trazer, Monstros S.A., Vida de Inseto, Como Treinar Seu Dragão, até mesmo de outros estilos de filme, talvez animação também, pretendo trazer, e eu vou pedir aqui o seu comentário. Mas era isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Hoje eu vou ver se eu passo ano novo aí, não vou passar de branco, vou ver se eu passo de laranja pra ver se eu atraio criatividade pra esse canal aqui. É isso, feliz ano novo, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e lembrem-se, respeitem a água, bebam frutas e abracem seus pais. Deus ensaboe vocês e um ótimo 2024.